Nós estamos onde a notícia acontece. Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. E você tem um tesouro aqui que está escondido, que estão só esperando para ser descoberto. A cada ano que passa, a gente percebe que está mudando o perfil do consumidor, mas é uma demanda crescente. Cada vez mais as pessoas querem ir para uma cafeteria e tomar um café diferente. Essa experiência de avaliar os cafés do programa de cafés especiais do Agronômico, do Instituto Agronômico de Campinas, é sempre uma surpresa. Percebo um nível de complexibilidade muito alto. Além de ser amostras únicas e totalmente exclusivas, né? São cafés com nível de complexibilidade únicos. Essa pesquisa que vem sendo conduzida no IAC, na verdade uma quebra de paradigma, porque a gente está propondo um novo tipo de café para a cafeicultura brasileira. Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque agora é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco em relação às movimentações do mercado de açúcar e etanol aqui no Brasil e também nas bolsas internacionais. E para a gente falar um pouco em relação às movimentações dos últimos dias, né? A gente que tem tido um mercado bastante acompanhando o financeiro e também questões técnicas. E a gente quer saber um pouco melhor, então, do que esperar do mercado, né? Com essa entre-safra do Brasil que logo mais deve começar, uma entre-safra que vai ser um pouquinho maior, né, justamente por conta das questões climáticas impactando fortemente a safra, e também a gente tem a Índia chegando, né, agora neste mês de outubro, com a sua safra de cana-de-açúcar e também açúcar no mercado. Então, para falar sobre todos esses assuntos, a gente conversa agora ao vivo com Maurício Morucci, analista de mercado das safras e mercado. Maurício, muito boa tarde, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no Notícias Agrícolas, viu? Muito boa tarde, Jonathan, e eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês aí. Prazer é nosso, Maurício, poder contar com a sua presença. Bom, falei aqui um pouco aos nossos internautas, né, em relação a esse mercado aí lá na Bolsa de Nova York, nos últimos dias acompanhando mais questões técnicas, focado também bastante no financeiro, com as movimentações também do petróleo, do câmbio, e queria te perguntar, né, como é que a gente tem visto esse mercado aí nos últimos dias e o que a gente pode esperar aí? Bom, basicamente, falando do açúcar, né, a gente pode esperar um petróleo $90 o barril, tá, ao longo do próximo mês, tá. Claro que hoje ele está consolidando 82, tá. Semana passada ele consolidou 80. Então, gradualmente, ele vai se consolidar $90 o barril até novembro. Tá? E provavelmente para frente de dezembro deve se consolidar aí nos $100, tá? De dezembro para frente. Isso tudo vai impactar no mercado de etanol aqui, que vai proporcionar uma alta nos preços da gasolina. Tá? Apesar dos diretores da Petrobras, dos presidentes da Petrobras estejam lá prometendo que não vai ter represamento de preços, que isso não vai acontecer, mas na prática está acontecendo. Então, provavelmente, algum ajuste vai ter, o etanol vai ter perspectiva de novas altas e que vai reforçar a redução na disponibilidade de oferta de açúcar em função disso aí no curto prazo. Tá? Olhando para Nova York, rapidamente, sucintamente, quando a gente fala de Nova York, o que a gente vê? São contratos futuros de açúcar, né? Como o nome por si mesmo fala. São contratos futuros e não passados. Tá? Então, quando a gente fala em futuros, o que a gente olha para o mercado é daqui para frente. A safra do Centro-Sul, a 21, 22, que teve essa quebra aí, tá? E depois teve geada, essa aí já passou. Tá? Daqui para frente
os volumes de moagem vão ser cada vez menores, cada vez mais usinas vão encerrar suas atividades mais cedo. A quebra em função da seca e a quebra em função da geada já foi precificada ainda em julho e agosto no mercado, a gente já está em outubro. Então o mercado não está mais olhando para a quebra do Brasil, o mercado externo já entendeu, já aceitou e já precificou. Tá? É bola para frente agora. O que o mercado está olhando? O mercado está olhando a safra nova da Ásia, tá? Que começou pelo calendário agora em outubro, mas só vai ganhar volume de oferta, vai ganhar corpo, entre aspas, né, produtivo, em dezembro. Tá? Em dezembro a Índia vai estar produzindo realmente bastante, embora o calendário tenha começado em outubro. E aí que está a diferença. Tá? O que a gente vê quando a gente olha para a Ásia? A Índia produzindo, e não é novidade, cada vez mais açúcar. Né? O último relatório do USDA fala que eles vão produzir 34,7 milhões de toneladas. A Organização Internacional do Açúcar fala que eles vão produzir 31 milhões de toneladas. 31 milhões de toneladas. E a Indian Sugar Mills Association fala que eles vão produzir 30 milhões de toneladas. Nós, as safras de mercado, indicamos que eles vão produzir 36 milhões de toneladas. Maior até do que os dados do USDA, tá? Que foram apurados ainda em maio. Tá? Depois de maio, vieram as temporadas de monções, bem acima da média, que proporcionou a boa produtividade dos canaviais. Então, o relatório mais recente do USDA, que fala de 34,7, ele não computou as chuvas de monções, que vieram a beneficiar o volume de produção. Né? Então, por isso que tende a ser maior. Tá? A Indian Sugar Mills Association é uma entidade representativa de classe, que defende os interesses dos produtores, né? E, historicamente, joga os números de produção para baixo a cada safra, na vã esperança de tentar elevar os preços internacionais. Mas como ninguém é bobo no mercado, o pessoal já sabe, os grandes investidores já sabem. Tanto sabem que no início dessa semana, a própria Indian Sugar Mills Association divulgou uma notícia, tá? Um factoide, tentando criar um fato, né? Dizendo que a expectativa deles é de redução no nível de exportações da Índia. Safra passada, eles exportaram 7 milhões de toneladas. Nessa, eles deveriam exportar 6 milhões de toneladas. Vai dar uma queda de 15%. Parece muita coisa, mas é só 1 milhão de toneladas a menos. Com isso, o que eles esperam? Criar no mercado uma percepção de redução de disponibilidade de oferta e preços mais altos. Por quê? Porque a Índia vai exportar menos, vai exportar 15% a menos. 1 milhão de toneladas a menos. O detalhe é que no dia de divulgação dessa notícia, dessa informação, o mercado subiu quase 2%. Ou seja, foi ao contrário do que eles dizem. Né? O mercado não somente ignorou a notícia, como acabou subindo. Subiu em função de vetores técnicos, tá? Porque o mercado está num canal lateral de curto prazo aí, e estava respeitando esse canal lateral, meramente em função de vetores técnicos. Mas o grande detalhe é que os dados da Indian Sugar Mills Association estão sendo ignorados pelo mercado externo, em Nova York, por toda a comunidade internacional e de agentes que operam com açúcar. Né? Muito tem se falado também que a Índia tende a elevar o blend de anidro, a gasolina lá, com isso elevar a demanda e reduzir a oferta de açúcar. Nós também discordamos em grande parte desse movimento, da capacidade do governo indiano não de incentivar as usinas a enxugar o açúcar e produzir mais etanol, mas dar vazão a esse etanol, através de uma mudança de demanda em larga escala dentro de um país continental que é a Índia, que é quase tão grande quanto o Brasil, ele é um país continental. Então precisaria haver uma grande mudança na matriz dos veículos lá para compor um blend maior de anidro a gasolina para absorver essa demanda, o que eles não têm. O que temos agora é só uma promessa de um dos diretores da Indian Sugar Mills Association, que falou falou em um evento, né, de um organismo do setor aqui no Brasil sobre isso aí. Tá? Então o mercado ele não consegue subir porque tem entradas da safra da Índia da Índia e da Tailândia também, que está se recuperando, vai para 12 milhões de toneladas.
vindos de 7 milhões de toneladas na temporada passada, só aí são 74% de crescimento em produção, né? Ele não consegue subir por causa disso, né? Porque está entrando uma safra nova da Ásia com grande volume de oferta, não só da Índia, como da Tailândia, como eu falei agora, 74%, né? De 7 para 12 milhões de toneladas. Mas também ele não consegue cair porque, de fato, tem a quebra no Brasil, que não é negada, né? Ela não provoca mais altas, ela não consegue provocar mais ganhos maiores, né? Mas por um lado ela não consegue provocar alta, mas por outro lado ela sustenta, ela não deixa cair muito, né? Certo. E só para finalizar essa tua pergunta de agora, a gente está no seguinte: o Brasil está finalizando uma safra quebrada, enquanto a Índia está iniciando uma safra volumosa, mas ela não iniciou ainda. Então não tem um grande volume de produto novo da Índia. Muito embora a safra passada deles tenha sido encerrada com 13 milhões de toneladas de estoque somente da Índia. E que essa safra passada, tá? E essa safra nova, que estamos iniciando agora, vai ser finalizada com 16 milhões de toneladas de estoque. Ou seja, os estoques vão aumentar 3 milhões de toneladas, dados do USDA, tá? Então, como que a Índia vai enxugar um grande volume de oferta de açúcar, convertendo ele em etanol, se os estoques vão aumentar 3 milhões de toneladas, né? Então, essa é uma pergunta bem capciosa que fica nesse sentido. E por isso que Nova York está estável. Sim, oscilando muito pouco aí nos últimos dias, realmente, né, Maurício? Queria te perguntar também, né, você até mencionou um pouco, mas como é que a gente deve acompanhar aí o mercado, né, se focando também nas informações da safra 2022-23 aqui do Centro-Sul do Brasil, né? Que a gente deve começar oficialmente só lá em abril de 2022, mas queria saber também se a gente já tem algumas informações aí que vocês da Safras e Mercado conseguiram apurar em relação à próxima temporada aqui do Brasil, do Centro-Sul. Temos sim, vai ser de uma recuperação parcial. Tá? Para essa safra agora que terminou, a 21-22, nós temos um volume estimado em 515 milhões de toneladas, tá? Para a safra que vem, 22-23, essa recuperação vai para 540. Vai de 515 para 540 na safra que vem. É uma recuperação, por um lado mas por outro lado, são volumes ainda bem distantes dos 605 milhões de toneladas da safra anterior, né? Sim. Em que não teve geada, que não teve seca, que não teve nada. Então, resumidamente, veio de 605, caiu para 515, e na safra que vem vai para 540. Tá? Por conta de uma entre-safra mais chuvosa no Centro-Sul. Os dados mais atualizados do INMET que nós acompanhamos mostram que os mapas de anomalia de chuva para outubro e novembro, que eu tenho mais recente aqui, mais distante aqui é novembro, eu não tenho dezembro ainda, né? Acho que o INMET não atualizou, mostram que as anomalias, a região Centro-Sul deve ter precipitações em linha com a média histórica, ou seja, na maior parte do Centro-Sul vai estar equilibrada. Não vai ter nem superávit hídrico e nem déficit hídrico, né? Isso quer dizer que vai chover em linha com o que se chove na média histórica de longo prazo para essa região. E lembrando que de novembro em diante é a estação de chuvas, né? Então vai ser uma entre safra com chuvas regulares, como se observa na maioria das ocasiões aí desse período. Vai ser uma entre safra chuvosa que vai beneficiar a recuperação gradual aí dos canaviais. Certo. Maurício, sei que é difícil aí a gente olhar bastante à frente, né? Mas você acredita que, né, então, depois das 605 milhões de toneladas de moagem que a gente teve na safra 2021, a gente teve queda e deve recuperar em 2022-23. Você acha que depois de 2022-23 a gente deve ter aí uma escalada, voltando em algum momento a chegar nos patamares das cerca de 600 milhões de toneladas que vimos na temporada passada? Só se o clima se manter regular, né? Uhum. Se chover na entre-safra, essas coisas aí, se não der seca, se não der geada, né? Aí sim, a tendência de longo prazo é recuperação, né? A tendência de longo prazo é essa. Mas é muito pra frente, né? Não tem como a gente estimar isso aí agora.
Mas dependeria só na 23, 24, basicamente, o mercado consegue ir lá para os padrões anteriores. Essa 22, 23 aí é que os canaviais foram muito impactados, né, de forma muito severa nesse sentido. Então, por isso que mesmo chovendo regular, é uma recuperação limitada. Com certeza. De qualquer forma, fica aí esse apontamento, né, de que, de fato, a questão climática vai muito refletir, né, os níveis que a gente deve ter em relação à moagem nos próximos anos, nas próximas safras. Então, essa é uma informação muito importante, né? Como, de fato, a gente tem tido essa temporada 2021-22 aqui no Centro-Sul, marcada justamente pelas intempéries climáticas, né? Ô Maurício, queria te perguntar também informações sobre a demanda. O que você tem aí de novidade para a gente, né? Porque estava acompanhando no mercado internacional algumas informações relacionadas a questão dos fretes bastante altos e que, de alguma forma, isso poderia impactar a demanda por açúcar e também a tendência, né, nos países desenvolvidos de queda do consumo também. Como é que a gente deve acompanhar essas informações? Não, na verdade, assim, Jonathan, o açúcar, por definição e por característica, é uma commodity de demanda inelástica, tá? Uhum. Ela não oscila tanto lá no consumidor final, tá? Ela não oscila tanto em função do preço. Ela oscila bem mais em função da taxa de crescimento populacional e do PIB do que do preço de curto prazo. Nem eventos como a crise da Covid aí conseguiram derrubar tanto a demanda assim, tá? Então, nesse sentido, a gente não, mesmo com o encarecimento do frete, a gente não, de maneira nenhuma, a gente espera uma queda na demanda do açúcar, tá? De maneira nenhuma. Se a crise da Covid não derrubou tanto a demanda internacional, ela derrubou, mas não tanto, tá? Com o PIB internacional em 2019 e 20 caiu 3% e a demanda internacional caiu pouco mais de 1%, só para ter uma ideia, tá? Então a questão do frete vai encarecer o custo para o consumidor final, que tende a acabar absorvendo isso aí. Tá? A questão da elevação do frete marítimo existe, claro que existe, né, mas não resulta em queda na demanda, né, por ela ser inelástica, tá certo? Perfeito. Maurício, e de negócios aqui no Brasil, o que a gente tem para atualizar, né? Os preços do açúcar me parece que seguem bastante valorizados. No caso do etanol, o destaque é para o etanol anidro, né? Que tem tido demanda bastante importante aí nesta safra 2021-22. Você consegue atualizar para a gente esse cenário em relação ao mercado interno aqui do Brasil? Não, o mercado interno está em modalidade de entre-safra já, tá? As distribuidoras para o etanol têm atuado cada vez menos no mercado, porque a demanda interna está muito baixa pelo hidratado, porque a maioria das vendas está indo para gasolina. Tá? A retomada da circulação de veículos vai para gasolina e não para o hidratado. Tá? Isso aí faz com que as distribuidoras atuem junto às usinas assim, uma semana sim e uma semana e meia não. Tá? Então elas passam uma semana inteira comprando, formando estoques de curto prazo, né? E passam uma semana e meia fora do mercado desovando esses estoques, escoando esses estoques, né? Depois, quando os estoques delas ficam baixos novamente, uma semana e meia depois, elas retornam. Tá? Então o mercado está bem calmo, está bem nesse sentido. Só que o preço não cai, né? O preço não cai do hidratado. Por quê? Não cai muito, né? Cai marginalmente, às vezes, de R$ 4 para R$ 3,98, às vezes. Mais ou menos isso aí. Porque, como a gente falou, essa é uma entre-safra de quebra, os estoques do etanol estão 25% abaixo do que estavam em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Então isso ajuda a sustentar os preços. Por um lado, a gente tem uma demanda fraca, que faz com que os preços não subam muito, mas por outro lado, a gente tem uma oferta muito restrita, que faz com que os preços se sustentem, né? No açúcar, no cristal, basicamente, no mercado físico, muitas indústrias já fizeram os seus estoques de médio prazo, ainda em julho,
tá? E as atrasadas fizeram em agosto, né? Já antecipando uma entre-safra mais próxima, uma entre-safra antecipada, em meio à quebra de safra que todo mundo já sabe que tem, né? Então o mercado pro cristal ele também está em negociações pontuais, assim, esporádicas. Até por isso que o índice CPEA está tendo a volatilidade que tem. Às vezes vai 140, às vezes vai 143, depois cai para 142, volta para 143 de novo. Essa coisa mais volátil do dia a dia, porque ele é composto de pequenas negociações, né? Pequenas negociações que são características da entre-safra. Perfeito, Maurício. Olha, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí das safras e mercado, queremos contar então aqui com a sua participação, viu? Claro que agradeço e podem contar com a nossa participação. Um grande abraço. Abraço, Maurício. Boa semana para vocês aí também. Então, conversamos ao vivo aqui com Maurício Murussi, analista de mercado das safras e mercado. A gente falando então um pouco em relação ao mercado lá na Bolsa de Nova York para o açúcar, né? O mercado que esteve nos últimos dias bastante atrelado à questão do financeiro, principalmente diante das oscilações do petróleo, e o Maurício nos dando aí projeções em relação aos preços do petróleo, o barril podendo chegar até $100 no final, até o final deste ano. Informação bastante importante, claro que isso de alguma forma, né, impacta bastante as negociações para o açúcar, quanto também para o etanol, né? O etanol, que é o biocombustível derivado da cana-de-açúcar, e em contrapartida do petróleo, que é o é o produto, né, utilizado para a produção da gasolina. E diante dessas movimentações do petróleo, é claro que as influências são muito importantes, não só para o mercado de açúcar e de etanol, mas também para as diversas outras commodities agrícolas em todo o mundo. E a gente falando então um pouco em relação a esse cenário. O Maurício também nos pontuou em relação a entre-safra, né, a chegada da entre-safra aqui no Brasil, né, porque o mercado então já repercutiu a questão da safra menor aqui no centro-sul do Brasil, né? Uma safra que caiu, né, depois de 605 milhões de toneladas, né? Cerca de 605 milhões de toneladas de moagem de cana-de-açúcar na temporada passada, caiu para cerca de 500 milhões de toneladas nesta temporada que logo deve terminar e que deve ter uma entre-safra um pouco maior. Então a atenção é para essa entre-safra, mas o mercado lá fora parece já ter repercutido a safra menor aqui no centro-sul do Brasil. Agora as atenções se voltam para a safra da Ásia com Índia e Tailândia, né, que agora em outubro iniciaram aí a moagem e que, segundo o Maurício, devem começar a ofertar maiores volumes, né, de produção, né, oferta de açúcar no mercado a partir dos próximos meses aí, diante desse início de safra também por lá, né? A gente falou um pouco também em relação às movimentações do etanol anidro, que tem sido um grande destaque nesta safra, né? E o Maurício nos pontuou em relação às negociações no mercado interno, né? De fato, um mercado interno neste momento em que já há o tom de entre-safra, né? O mercado já começa, então, também a olhar, né, a safra 2022-23, que deve ser uma safra, na visão das safras de mercado, uma safra de recuperação, mas que depende muito também das condições climáticas, né? E nos próximos anos, a safra de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país também deve estar muito atrelada a essa variável climática, segundo nos pontuou em entrevista o Maurício Murussi. Bom, na finalização aqui do nosso boletim, você vai poder encontrar todas as nossas redes sociais. É só você nos seguir por lá para receber as informações atualizadas sobre o agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Os nossos boletins voltam amanhã ao vivo por aqui no Notícias Agrícolas. Fica por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.